Boa tarde, pessoal. É, Me chamo Michael Mendes, sou analista de suporte da TOTUS. Vou apresentar a vocês como cadastrar e apurar metas nas rotinas 3305, cadastrar metas, e apurar pela rotina 3309. Quero compartilhar com vocês o conceito da 3305, que ela tem o intuito de cadastrar as metas mensais tendo a mesma funcionalidade das metas já existentes dos módulos 3, que é a 399, 375, 376, 343 e dentre outras que nós temos disponíveis no Intor. A diferença da 3305, que ela tem alguns processos próprios, como pontuações, como como apurações, tendo rotinas próprias de apuração, rotina 3309, e posso configurar para apuração e premiar os meus RCAs através da rotina 3305 com a 3309. Na demonstração do Intoro, farei a apresentação da rotina, como cadastrar as pontuações e consultar e apurar as metas pela rotina 3309. Nós temos aqui, vou abrir a rotina 3305, cadastrar meta mensal. Nós temos três tipos de possibilidades iniciais de lançar meta, consultar a meta, ou alterar ou excluir, e replicar as metas. Neste momento, como eu não tenho nenhuma meta lançada, farei o processo inicial de lançamento. Clico em lançar meta, avanço. Aqui eu tenho os tipos de metas. É um dos diferenciais que a rotina 3305 possui, além das demais cadastradas, além das demais disponíveis no Intor, que são a 399. Ela tem algumas particularidades, como seção, eu posso cadastrar diversas metas somente na rotina 3305, como departamento, seção, linha de produto, fornecedor, cliente, dentre outras possibilidades. Posso fazer por grupo de produtos e assim varia aqui as possibilidades de tipos de meta. Ao iniciar a minha seleção de meta, o tipo de meta, eu tenho a possibilidade de vincular ou marcar qual os dias úteis será processado para a validação das metas. Alguns utilizam a rotina 589, que é por filial, e outros 309, que são os dias úteis. E aqui eu tenho a possibilidade de também definir meu tipo de meta por RCA ou supervisor. Lembrando não, dizendo que as metas são todas calculadas por RCA. As vendas são feitas por RCA. Então, o que a rotina tem de diferencial por supervisor é o que? É o rateio, a validação das vendas feitas pelo RCA para o supervisor. Vou fazer a primeira meta aqui, meu tipo de meta, por departamento. Vou marcar, já vem marcado mensal, o meu mês início e mês final. A rotina 3305 ela não tem um cadastro de meta quebrado por dias. Por exemplo, eu quero fazer do mês 7, que é o mês de julho, eu quero do dia 1º ao dia 15. Não, ela é um mês completo. Ela não tem, não me disponibiliza para que eu venha cadastrar em dias quebrados. Então, o que eu posso fazer de diferente na rotina 3305 é marcar meses juntos. Por exemplo, quero apurar aqui, quero cadastrar do dia 7 ao dia 10, a minha meta. Ok, ela me dá essa possibilidade. Porém, ela me dá várias linhas. Depois eu vou simular para vocês com diversos meses para que entendam mais completa aí o processo. Então, muitas vezes pode confundir no momento da marcação da meta. Eu oriento normalmente marcar mês a mês,
para que não venha confundir o lançamento. Coloco aqui a minha descrição, avanço, filial. O meu campo filial, ele não é múltipla escolha, ou seja, eu tenho que marcar uma filial a cada meta. Se eu quero marcar essa meta para a filial 1, eu não consigo multiplicar, colocar múltiplos, 1 e 2, por exemplo. E também não me disponibiliza a filial 99 que seja para todas. Então, a rotina 3305 ela tem que obrigatoriamente colocar filial a filial as metas. Informo o supervisor. Se eu não quiser definir um RCA específico, não há problema. Quando eu informar o supervisor, automaticamente me trará todos os RCAs vinculados a ele. E assim eu posso lançar a meta individualmente para cada RCA. O departamento, defino, que é obrigatório, como eu estou fazendo uma meta por departamento. Se eu quiser marcar múltiplos departamentos, também eu consigo. Tem aqui a possibilidade de marcar múltiplos. Avanço. Aqui apresenta para mim na aba Metas as minhas metas do departamento 10. Vou lançar uma meta para o RCA 1, que é colocar R$ 100. Então, para esse departamento 10, o RCA 1, ele tem possibilidade, está marcado minha meta para R$ 100, me disponibilizando marcar outros tipos de metas. Aqui tem vários critérios. Se vocês verificarem, tem uma série de tipos, de critérios que eu posso cadastrar e vincular para o meu RCA. Vou cadastrar aqui a meta por valor e por quantidade. A rotina ela é bem manual. Eu posso vir aqui, não significa que eu coloquei R$ 100 para o RCA 1 e o 11 eu tenha que colocar o mesmo valor. Posso colocar 150 e assim fazendo conforme a necessidade da empresa. Sabendo que um RCA pode ser que tenha uma carteira maior de clientes, vende mais, eu posso definir conforme o processo e validação aí da necessidade. Então, vou colocar aqui. Nos campos dados históricos referência para o mês, para o primeiro mês, eu consigo buscar, por exemplo, se eu obtive vendas, já tivesse cadastrado uma meta no mês 6, eu poderia aqui buscar algumas referências, algumas metas históricas. Por exemplo, o valor de venda meu foi de R$ 500 no mês 6, da meta do RCA 1. Quando eu busco aqui a referência, ele me traz já preenchendo os campos com o valor de venda do último mês. Então, assim, eu tenho a possibilidade de trazer já a referência em que seja analisado, voltar nas metas para que seja preenchido aqui no mês consequente. Esse campo replicar para os demais meses é quando eu trabalho com mês 6, mês 7, mês 8. E no mês 6 eu coloquei lá a meta no valor de venda, que aqui eu escolhi o campo. Coloquei a meta que é R$ 100. E eu queira acrescentar nesse mês 7, 10%. Então, se o mês 6 foi R$ 100, no mês 7 ele vai acrescentar no valor de R$ 110 na meta do meu RCA. Eu farei essas simulações, eu só estou explanando aqui por cima para que fique mais antenado no processo aqui de meta. A rotina 3305, ela me dá uma possibilidade de pontuar. Então, como eu cadastrei aqui para o RCA1 que o valor de venda é R$ 100, eu posso criar uma pontuação para o departamento
10, que eu defini lá inicialmente. Coloco o valor de venda. Aqui são os tipos, os critérios que eu possuo nas colunas, né? Aqui, ó, mostrando valor de venda, quantidade, peso, tudo que tem aqui na- nessa grid, ela vai possuir aqui de informativo para que eu venha cadastrar as pontuações. Para que é essa pontuação? A pontuação não pode ser confundida como comissão. A pontuação é uma premiação que eu estou dando, aplicando ao RCA, caso ele atinja a minha meta, a meta cadastrada. Por exemplo, aqui eu defini que o RCA1 ele tem um valor de venda R$ 100, então eu vou pontuar ele. Quem atingir o valor de venda a 100%, vou criar a minha faixa, valor inicial. Esse campo é em percentual, não é em valor. Então, eu tenho que, se é em percentual, eu coloco 100, no caso, para atingir. Meu RCA tem que vender R$ 100 aqui nos faturamentos dele. Então, em percentual, vai ganhar o quê? R$ 10. Este definir RCA ao supervisor, eu posso colocar critérios, restrições ou exclusividades, vamos usar essa palavra. Eu quero que essa faixa atinja somente o RCA1. Eu incluo, beleza, essa validação vai ser só para o RCA1. Não, eu quero que seja no geral. Eu posso deletar, ou então posso deixar só para o RCA1, posso criar diversas faixas junto aqui. Vou colocar aqui o, o RCA, desculpa, o valor de venda no geral, incluir. Quando eu mando incluir, ele me aparece aqui. Meu valor de venda, a faixa é 100%, 100 a 100. O tipo de prêmio, ele me aparece PT, de default inicialmente PT, que é os pontos. Eu tenho possibilidade de alterar o tipo da premiação. O tipo da premiação eu posso apresentar em pontos, posso colocar em pontos, que é o quê? É o que a empresa vai definir. Se atingir 10 pontos, ele vai ganhar uma TV. Se atingir 50 pontos, ele vai ganhar uma TV e um rádio. A empresa define qual tipo de premiação vai aplicar o RCA. Aí também tenho a possibilidade de cadastrar em valor. O valor é a rotina, a própria rotina de apuração, a rotina 3309, ela tem uma forma de eu premiar o meu RCA, gerando o vale, pagando o valor que ele atingiu os pontos. No caso aqui, se ele atingir de 100 a 100, ele ganha R$ 10. Eu posso criar uma outra faixa de 100,01 a 150. Ele vai ganhar o quê? R$ 20. Mando incluir, altero o tipo de premiação, coloco o valor, será em valor. Beleza. Então quer dizer que se eu vender 200% do valor da meta, se eu atingir 200%, eu vou ganhar R$ 20? Não, aí eu teria que criar uma outra faixa. Por quê? É de 150, 01 vamos colocar 999. Vou colocar um outro valor, R$ 50. Incluir. Então aqui, de 50 para frente, eu ganho R$ 50, conforme a premiação definida no geral. Então tá beleza, o RCA1 ele tem lá o valor de R$ 100 a meta no valor de venda e o meu RCA11 ele tem 150. Indifere, porque aqui se ele atingir 100% dos 150, ele cai na faixa aqui da premiação. Esse RCA11 ele vai ter que vender um pouquinho a mais, porque a meta dele é maior um pouquinho para atingir a premiação. Eu posso criar outros critérios de pontuação dentro da mesma faixa, das faixas? Pode. Eu posso vir aqui e cadastrar, por exemplo, a quantidade de venda. Se ele vender, como eu tinha colocado a inicial, a minha meta, como 1 para o RCA, eu posso vir aqui. Se ele atingir também em percentual, tá? 100%,
a 999, ele vai ganhar R$ 5. Mando incluir, coloco em valor. Aqui eu posso diversificar as faixas, posso trabalhar com diversas faixas de pontuação. Dentro dessas pontuações, eu tenho alguns outros critérios. Falei dos pontos, do valor, e tem o faturamento líquido do RCA por critério. Como eu estou definindo aqui é, por, por departamento, o que, que acontece? É, o faturamento, o cálculo será pago em cima do que ele vender em cima do departamento, por critério que eu estou definindo. Muitas vezes o RCA atingiu lá a sua venda faturada por R$ 100, atingiu lá a venda de R$ 100. Estou dando um exemplo da minha base aqui. É, fez a venda de R$ 100. Só que do departamento, do critério definido, o departamento 10, ele não atingiu a meta, ele não bateu os R$ 100, ele simplesmente vendeu 50. Ou seja, então ele não atingirá, não será pago em cima do faturamento líquido do critério. Agora, se eu definir faturamento líquido do RCA, ele pegará toda a venda dele em cima da venda líquida faturada e assim aplica a pontuação, a premiação em cima do faturamento líquido. No critério recebimentos do RCA, percentual de recebimentos do RCA, ele será aplicado ou calculado a pontuação em cima dos títulos quitados, ou seja, terá que quitar os títulos para premiar o meu RCA e aí fazer o cálculo em cima. E o mais usual é valor, mas também fica a critério da empresa que estiver cadastrando, e aí tem a melhor definição de meta cadastrar. Aqui eu já cadastrei a pontuação, vou deixar definido apenas 2 RCAs. Um detalhe muito específico e muito importante, quando eu venho aqui e informo somente o supervisor, lá na minha meta inicial, vou abandonar aqui, vou voltar. Quando eu venho aqui e informo apenas o supervisor, ele me traz todos os RCAs. Se eu definir apenas um RCA, o que vai acontecer? E eu cadastrar apenas esse RCA, quando eu cadastrar esse RCA e eu, por um acaso, desejar vincular essa meta no mês para os demais RCAs, não terei condição de alterar ou incluir outro RCA. Por quê? Quando eu vier aqui consultar, vou mostrar a vocês, colocar só o supervisor, o departamento, não me apresentará outros RCAs aqui para eu incluir a meta. Então, tem que ter uma atenção se eu tiver interesse de cadastrar metas só para um RCA, mas os demais entrarem no meio do caminho para serem lançados as metas, então prestar atenção para lançar para o supervisor, as metas para o supervisor, informando no filtro supervisor, que assim vai apresentar, vou repetir aqui, ó, vou sobrepor essa meta, departamento, é o mesmo mês, vou sobrepor, colocar o supervisor, o departamento mesmo do departamento, ele vai dizer que eu já tenho uma meta cadastrada, e se eu clicar como sim, automaticamente a minha meta anterior ela vai apagar do sistema, vai sumir, porque ela está sobrepondo, e se eu colocar como não, eu não consigo ir para frente. Ou seja, eu não vou lançar as metas. Então eu coloco sim, automaticamente vai me aparecer aqui todos os RCAs para que eu venha lançar. Ah, mas eu não quero lançar para o RCA 11, só quero lançar para o RCA 1. Beleza, lança aqui para o RCA 1
cria aqui, né, a pontuação, já está. Quando eu consultar e quiser lançar para algum outro RCA, eu consigo. Vou só consultar, colocar o supervisor, a minha meta, e aqui eu quero lançar agora, vamos dizer, para o RCA 9. Lanço, assim eu consigo fazer a minha alteração necessária. Então, esse é um dos pontos importantes para que para que o lançamento seja feito para todos os RCAs. Se eu definir um RCA específico, será só para aquele o mês inteiro. Então, no momento do lançamento, se atentar quanto a isso. É, Outro detalhe no departamento, os demais tipos de metas são o mesmo processo, só muda a questão do filtro, que é por departamento vai aparecer a seção, linha de produto, fornecedor. A mensal já eu falo para vocês sobre o processo dela. Vou novamente verificar minha meta, só consultar se ficou faltando algum ponto a ser explanado. RCA, o meu supervisor, departamento. Beleza. Tá lançada as pontuações. O que eu vou fazer? Eu quero consultar agora a minha premiação. Eu vou apurar essa meta e logo em seguida eu volto em outro critério para ficar mais claro os critérios que nós possuímos na rotina 3305. Para apurar, a rotina 3305 ela possui uma rotina específica de apuração, que é a rotina 3309. Na rotina 3309, eu tenho a possibilidade de conferir as minhas metas, eu tenho possibilidade de fechar minhas metas, gerando vales, pagamentos, e assim prosseguir com. Já está aberto aqui. Aqui ela me apresenta. Deixa eu abrir. Ela me apresenta três critérios: configurar campanha, apurar campanha e apurar por efetividade. A princípio, a rotina 3309 eu consigo fazer o meu relatório, configurando ela com os tipos de meta e critério. Vou passar para cá. Como eu cadastrei a minha meta por departamento, o que eu vou selecionar? Eu seleciono o meu tipo de meta, departamento. Dentro do meu relatório, eu quero visualizar o meu valor de venda previsto, minha quantidade de venda prevista. Então, eu passei para este lado, para o lado direito da tua tela, o meu departamento com os critérios, o meu tipo de meta departamento com os critérios que eu quero visualizar no meu relatório. Dentro do relatório da apuração, eu tenho esse campo obrigatório. O que é esse campo obrigatório? Como eu cadastrei a meta valor de venda previsto e quantidade de venda previsto, se eu marcá-las como obrigatório, automaticamente eu tenho que bater a meta, o RCA precisa bater a meta do valor de venda previsto e a quantidade de venda prevista. Se por um acaso ele bater a meta, atingir a meta do valor de venda previsto e a quantidade de venda previsto não for batida, não será aplicado a pontuação para o valor de venda. Será, no relatório, irá apresentar zerado. Então, se atentar quanto a esse campo, se eu colocar como obrigatório, automaticamente o meu RCA precisa bater essas metas, para que venha pontuar. Isso daqui é um vínculo que eu tenho como registrar para que venha bater as metas definidas. Nessa apresentação não vou marcar como obrigatório, apesar de que a quantidade que eu informei é muito pequena e eu faturei essas quantidades, mas eu vou mostrar aqui para vocês. É só isso, o critério, a configuração. Eu tenho uma meta lá de mensal.
Eu quero ver meu valor de venda previsto. Eu posso passar junto? Pode. Pode vir aqui. Você monta o seu relatório com o tipo de meta e critério. Então, se eu quiser passar tudo para lá, meus critérios, posso passar? Pode. Você vai passar todos os campos, todas as metas, todos os tipos e metas e critérios aqui para apuração. Vocês vão entender na hora que eu for apurar a meta, o que vai aparecer os campos lá no tipo de apuração. Vou colocar só o que eu quero mesmo visualizar, que é o departamento, valor de venda e a quantidade de venda. Configurei, vou para o início, agora eu vou apurar a minha campanha. A meta que eu cadastrei foi para a filial 1. Aqui, selecione configuração da campanha, neste campo, é onde eu consigo marcar a configuração que eu fiz. Por exemplo, eu só selecionei departamento e os tipos de critérios aqui definidos. Se eu quiser visualizar apenas o valor de venda previsto, posso selecionar só ela e apurar minha meta. O tipo de apuração, conferência e definitivo, ela tem algumas particularidades. A conferência posso conferir a qualquer momento. Posso vir aqui na rotina 3309, conferir como que está o andamento, ela é bem dinâmica com os faturamentos, tá? A rotina 3305, ela apura as vendas faturadas. Então, não adianta o seu RCA só fazer a venda sem faturar, sem for faturado, porque a apuração ela vai direto no faturamento. Então, posso vir aqui conferir ou posso vir no definitivo. No início, eu disse que a rotina ela não possui uma quebra de dias na apuração. Por exemplo, é o mês 7, ela vai do início do mês, o mês 7, até o final do mês 7, até o dia 31, um exemplo. Então, se hoje, dia 21, eu quero gerar um definitivo, eu posso gerar. Ou seja, quando eu gerar um definitivo, a minha apuração definitiva, eu estou encerrando a minha meta. Eu estou dizendo para o sistema que tudo que o meu RCA fizer daqui para frente do mês não será computado nas minhas metas. Por isso que quando eu coloco definitivo, automaticamente ela me habilita a possibilidade de gerar vales do valores apurados. Ou seja, os meus prêmios poderão ser pagos nesse dia que eu estou apurando. Então, não adianta gerar um definitivo e esperar que a rotina contabilize as vendas dos dias seguintes. Então, tem que tomar cuidado quanto ao tipo de apuração. Se realmente desejar encerrar, sem problema. Vou mostrar primeiro a conferência e depois eu mostro o definitivo, o que ela traz de diferente. Apurar por supervisor e por RCA. Por supervisor traz uma linha dizendo o valor acumulativo aí dos RCA, das vendas do RCA nas apurações. Por RCA, ela me traz um relatório com quebra do RCA, da venda que o RCA fez. Também vou mostrar. Nesse momento, eu vou apurar por RCA. O mês de apuração é o mês 7. A rotina, já por regra, ela tem a regra de dedução das devoluções. Então, eu não tenho uma flag para marcar a minha devolução. Eu tenho as flags de deduzir devoluções avulsas e deduzir as devoluções TB8. Mas, de regra, a rotina já faz isso. Ela já traz como dedução as devoluções. Se acompanharem no hint, ela traz aqui, ó, as vendas faturadas com as devoluções já deduzidas. Então, e aqui tem uma possibilidade também de deduzir valor de ST, IPI, outras despesas, valor de repasse. O meu supervisor, vou informar, e o meu tipo, minha meta, que é a meta 100. Calcular o percentual de lucro sobre a venda líquida e tenho a possibilidade de deduzir também as devoluções avulsas, deduzir as devoluções CB8. Quando eu avançar, ele vai me trazer aqui as vendas.
como eu fiz venda para o supervisor 1 e desse departamento só para o RCA 1, então vai me apresentar aqui no valor de venda previsto 576, ou seja, eu atingi 576% em cima da minha meta que era previsto. Ela não me aplicou nenhum prêmio do departamento. Eu não me lembro se eu fiz a premiação, deixa eu consultar aqui, ou se eu finalizei. Valor 10. Como eu não tinha finalizado, deixa eu apurar novamente. É para trazer o valor do prêmio. Como eu atingi 576, pode ser que eu tenha selecionado algum outro campo. Vou fazer novamente aqui o lançamento. Na verdade, eu vou consultar. Vou incluir a pontuação. De 100, com um percentual maior. Ela é bem dinâmica. Se eu vier aqui já apurar na rotina 3309, ela já me traz aqui a premiação definido de atingir, como eu coloquei um percentual de 999 a faixa, então ela atingiu aqui 576%. Eu posso imprimir, que ele sai um relatório mais separado para mim. Eu coloquei em pontos, vou alterar para valor, que eu vou fechar, vou colocar como definitivo e mostrar para vocês o pagamento. Deixa eu voltar aqui. Departamento. Vou apurar novamente. E traz no relatório, trouxe em valor, vou receber R$ 50. O RCA receberá R$ 50. Beleza. Aqui eu fiz em conferência. Como eu disse, a qualquer momento posso conferir, vejo que está de acordo, estou acompanhando a meta, bateu, beleza. Agora eu quero gerar um definitivo. Quando eu marcar o definitivo, vou encerrar minha meta, gerando o vale do valor apurado. Aqui ele vai me mostrar que eu tenho o prêmio para receber. Quando eu avançar, ele vai me liberar esse campo, que é para informativo de vales, número do documento, código do histórico, histórico, e aí ele gera os vales que podem ser visualizados lá no módulo 6, 610, se eu não me engano, ou 614. Então, eu tenho essa possibilidade de gerar aqui o vale. Aqui a rotina ela já me dá, imprime recibo e tudo mais, para pagamento do vale para o RCA. Ele atingiu ali a minha meta, ele me dá um vale para lançar o RCA. Vou lançar outro tipo de meta, que é bem usual, que é o lançamento de meta mensal.
Por quê? Nesse momento eu lancei por departamento, que pode ser utilizado como fornecedor, pode ser utilizado como seção e outros critérios que nós possuímos aqui no módulo 35, que são esses. Já o mensal, ele não define algo específico como departamento, seção, ele é no geral, ou seja, é o que o RCA vendeu no mês. Essa é um dos critérios que eu possuo aqui nessa meta mensal. Filial, supervisor 1. Não vou definir o RCA. Mês início, mês 7. Ah, depois eu vou falar para vocês com 2 meses, vou mostrar para vocês com 2 meses, para como lançar em 2 meses ou mais as metas. Número dias, semanas, são os dias da semana. Se o RCA trabalha de segunda a sexta, são 5 dias a serem acrescidos aqui. Se o meu RCA trabalha de segunda a sábado, 6 dias. Meu RCA trabalha de segunda a sábado, só que até meio-dia. Aí, aqui não tem possibilidade de quebrar o dia, então será computado em 6 dias, tá? Calcular a efetivação sobre efetividade bruta ou líquida. Esse é um processo de efetividade que tem dentro da rotina 3305, no critério mensal. Eu vou falar rapidamente sobre o conceito dela. Em um outro momento, nós podemos aprofundar sobre o processo de efetivação, mas aqui eu posso definir qual o tipo de efetividade da minha meta. O que é essa efetividade? É a efetivação dos clientes positivados. Eu posso criar uma meta de efetividade, ou seja, o meu RCA pode saber quantos clientes ativos possui para que ele venha positivar em semana. Na semana 1, eu posso positivar X clientes, quantos clientes. E aqui nessa forma de calcular a efetivação, ela me define se é líquida, ela me dá uma possibilidade de quê? De desconto de amortização. Se eu tenho que efetivar 10 clientes, eu posso ter um percentual aí de amortização de dois clientes, por exemplo. Aí eu posso efetivar, no caso o RCA tem esse desconto de efetivação de 2 clientes. Vou marcar em líquida para vocês verem como que funciona lá na aba. Não vou aprofundar na rotina no processo de efetividade, porque o cálculo tem diversos processos de cálculo nela, e aí poderíamos levar mais de horas aí explicando sobre cálculos. Então, vou só explanar um pouquinho sobre o conceito dela. Marquei como efetividade, metodologia. Essa metodologia é para apresentar lá no quem trabalha com força de vendas, apresentar a meta, uma descrição. Meta mensal, julho, de como trabalhar a metodologia. Mandei avançar. Detalhe, muitas vezes não apresentará para você o código do RCA, o seu RCA. Por quê? Pode ser algumas possibilidades. Dias úteis não lançados, pode ser dias, pode ser também que a rotina não feche, normalmente preciso fechá-la. Fechei, vou fechar 3305, vou lançar novamente. Vou lançar aqui novamente a meta mensal. Dias úteis. Meus dias úteis estão lançados. Novamente coloco a filial, supervisor, o RC.
RCA não vou colocar. Então ele me apresenta aqui as minhas metas, meus RCAs para serem lançados. Então, detalhe, se por um acaso não apresentar aqui o meu RCA, sempre verifique os dias úteis, porque ele faz o cálculo em cima dos dias úteis. Pode ser que não seja calculado os dias úteis, se não forem lançados. Então, pode fechar a rotina e abrir novamente também, porque ele comita lá no banco de dados as informações e pode ser que nesse momento ele não captou os dias úteis. Como eu lancei recentemente meus dias úteis e não fechei a rotina, ele pode ser que não tenha captado aqui as informações. Então, sempre que lançou os dias úteis, fecha a rotina, abre novamente que vai dar certo. Vou lançar aqui minha meta mensal para o RCA1. Vou colocar um valor maior. Vou criar minha pontuação também, um valor de venda, 100 a 9. Nesse caso, se ele atingir a pontuação, ele vai ganhar R$ 100. Vou colocar em valor. E aqui é a aba da efetividade. Como eu disse para vocês, ela tem o quê? Um cálculo sobre a efetividade de semanas. E ela, por exemplo, se eu lançar aqui 25, como meus dias úteis, o cálculo dos dias são 23 dias, e o meu número de clientes ativos para esse RCA são 3, então vai dar um número bem pequeno aqui, porque realmente eu não tenho muito clientes na minha base. Então, vou colocar aqui. E aquilo que eu disse a vocês, aqui ele me dá a possibilidade de amortizar a quantidade de clientes. Por exemplo, vou amortizar 15%. Então, vai dar meia pessoa aqui. Como não tem isso, mas é porque o meu número de clientes ativos é bem pequeno, quebradinho. Então, assim, mais à frente, nós podemos marcar um novo, em um outro momento, nós podemos marcar um novo webinar para exemplificar todo o processo da meta de efetividade. Aqui tem diversos cálculos que você pode fazer e apurar para a efetividade semanal. Então, voltando à parte da pontuação, já defini a minha meta pontuação e meta do valor de venda. Finalizo. Consulto. Na verdade, eu vou lançar na rotina, vou pesquisar na rotina 3309, apurar. Na minha configuração, eu não lancei para mensal, só tinha lançado para departamento. Então, como eu não lancei, eu não tenho como apurar. Então, volto aqui na configuração e lanço mensal. Quero verificar meu valor de venda previsto, foi o que eu marquei nos meus critérios. Avanço, posso deixar o departamento, como eu tenho meta para departamento, eu posso apurar a qualquer momento. Se eu quiser que o meu RCA bata a meta, atinja a meta de mensal e o departamento atinja também, eu posso colocar como obrigatório os dois. Não significa que tenho que colocar o mesmo critério, o mesmo tipo de meta. Posso colocar diversas metas aqui, amarrando. Se ele não bater a meta, ele não será premiado. Então, nesse caso, eu tenho a possibilidade de amarrar com o campo obrigatório. Coloco como mensal, avancei, configurei, vou apurar novamente. Filial 1. Os meus critérios apresentam aqui. Vou apurar, quero ver só minha meta mensal. Quero apurar também meu departamento, que eu acabei de fazer. A minha meta. Vou apurar os dois.
Quero conferir, quebrando por RCA, o meu relatório, só o meu mês 7, supervisor 1. Se eu não colocar o supervisor, eu não consigo apurar. Informe o supervisor. É obrigatório. Ele me trouxe aqui o valor de venda. Imprimir. Por departamento. Cento e sete. Ele me trouxe aqui. É porque eu tinha informado outra meta não, não válida. Então ele me trouxe minha meta com um prêmio de R$ 100. Posso imprimir. Me traz um relatório. Beleza. Essa meta, o valor de venda realizado, eu posso comparar com qual outra rotina? Eu posso verificar minhas vendas lá na rotina 1464, que são as rotinas de faturamento. Rotina 1464 com a 111. Então, como ela pega a validação de faturamento, ela me traz a validação de faturamento, então eu posso comparar essas validações lá na rotina. Vou cadastrar mais a última meta aqui, com com 2 meses. Vou colocar aqui, vou excluir uma meta. É bom que eu já explico aqui o processo de exclusão. Vou excluir a minha meta de departamento. No mês 7, coloco meu supervisor, o departamento, a meta. Para eu excluir a meta, é só eu clicar em cima de um dos RCAs e vir no botão excluir. Ela vai apresentar essa mensagem: deseja realmente excluir as metas abaixo, elas serão excluídas automaticamente do banco de dados. Se eu marcar sim, excluiu. Se para concluir minha exclusão eu tenho que dar um avançar. Percebe que a pontuação também foi exclusa. Mando avançar. Se eu vier aqui pesquisar a meta 100 por departamento, supervisor 100, ela já não me apresenta mais. Já foi. Opa. Aqui na meta, não apresenta a meta 100. Então, esse é o processo de exclusão. Vou lançar uma meta para o mês 7. Lançar. Posso lançar meta retroativa? Pode lançar meta retroativa. Posso lançar para os meses seguintes? Também sem problema. Tomar cuidado sempre com os dias úteis. Às vezes não lançou os dias úteis, não vai apresentar o RCA para lançar as metas. Vou colocar o mês 6 e mês 7. RCA. Não, vou fazer só para um RCA. Não, vou colocar todos os RCAs. Lançar meta. Tem que voltar a tela para lançar a meta. Mês 7, mês 6 e mês 7. Não vou informar os RCAs. Vou colocar o departamento.
Percebe que ela me traz mês 6 e mês 7 para um RCA, mês 6 e mês 7. Então tem que tomar cuidado, porque um é dias úteis 22, outro 23. Pode ser que no momento de lançar tenha alguma confusão aqui no momento. É só a questão mesmo de prestar atenção do referente aos meses, porque ela tem essas linhas um embaixo do outro. Se eu voltar aqui e lançar específico para um RCA, já fica mais fácil. Ela me traz aqui separadinho. Agora, eu quero replicar uma meta. Quero replicar, beleza. Venho aqui no replicar metas, defino a filial, filial destino, quero replicar para a filial 2. Como eu fiz uma meta mensal na filial 1, eu vou selecionar o tipo de meta. Era o mês de origem mês 7. Eu quero que continue para o mês 7, só que para a filial 2. Replicar a pontuação também. Teste meta filial 2. Replicar. Foram replicadas com sucesso. Se eu consultar lá na a minha meta, na filial 2, elas estão lá. Com os mesmos informativos que eu cadastrei na filial 1, aparecem as mesmas pontuações, os mesmos valores definidos, pontuação definida, efetividade, se eu definir. Quero buscar, por exemplo, quero lançar uma meta para buscar dados históricos. Mensal, filial 1, supervisor 1, deseja gravar. Ela vai sobrepor. É porque eu não cadastrei no mês 6. E ela sobrepôs. Deixa eu fazer uma para o mês 6. Já finalizando aqui, só quero mostrar essa questão dos dados históricos. Mensal. Vou lançar, lembrando o meu dia útil. É basicamente esse processo de apuração e cadastro. Ela é bem, a rotina 3305 ela diferencia das demais rotinas do módulo 3 por ter essa possibilidade de pontuar, de apurar e de efetuar o pagamento já gerando os vales. Então, e por ter alguns critérios a mais. Por supervisor, eu tenho a possibilidade, como a venda é feita por RCA, ela me dá a possibilidade de ratear lá entre os RCAs. Como nós estamos em cima do rastro, eu vou confirmar aqui. A última meta que eu vou cadastrar é para o mês
Pilhar 1, 5. Quero trazer aqui os meus dados históricos referente ao mês 7. Eu posso vir aqui. Deseja realmente utilizar os dados históricos de referência? Sim. Ele já automaticamente preenche aqui o que foi feito no mês anterior, aquilo que eu disse antes para vocês. Era isso que eu gostaria de ter mostrado. Eu quero agradecer a, a essa oportunidade de vocês estarem aí participando desse webinar. Quero agradecer o convite. Agora a gente vai para as perguntas, tá bom? Quem tiver alguma pergunta pode mandar aqui no chat, no bate-papo. Tem um aqui do Jefferson. A data das minhas metas são dentro do que abrange do. Ele colocou o exemplo, né? Do Uhum. dia 20, do dia 27 ao dia 19 do 8. Como cadastrar essas metas nesse período? Deixa eu voltar aqui. Só um momento. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ele quer cadastrar 2 meses. É isso, Dani? Isso mesmo. Isso Tá. mesmo, do dia 20 do mês 7 ao dia 19 do mês 8. É o exemplo dele, que Ah, pega tá. 2 meses. Entendi. Não, a rotina 3305, ela não tem essa possibilidade. Aí nós temos a rotina 399, que ela tem a possibilidade de cadastrar diário. Só que a 3305, como eu inicialmente disse, ela tem o mês fechado. Ela só pega, por exemplo, se eu colocar mês de junho até o mês de julho, ela faz do dia 1º de junho até o dia 31 de julho. Agora, a rotina 399, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Nós temos dentro do Intor essa possibilidade, porém, ela não tem a possibilidade de pontuar, conforme a 3305. Aqui eu posso selecionar alguns critérios, não são todos que tem igual lá na rotina 3305, mas eu tenho a possibilidade de colocar aqui, por exemplo, departamento e colocar diária. Esse campo, tipo de período diário, eu quero fazer minha meta aqui do dia 15 do 7 ao dia 15 de agosto, por exemplo. Ou 15 caiu no sábado. Vou colocar dia 13 de agosto. Aí eu tenho a possibilidade de gerar aqui a minha meta manual. Essa meta cadastrada na rotina 399, ela tem ela grava na mesma tabela da rotina 3305. Então, se eu usar a rotina 399, no mesmo período, ela pode sobrepor a meta cadastrada lá na rotina 3305. Então, se eu usar uma, eu não tenho possibilidade, no mesmo mês, eu não tenho possibilidade de usar as duas. Eu posso gerar aqui manual, vamos colocar aqui um departamento, e aí ele me dá aqui do dia 15 até o dia 31 do 7, conforme ela gera a meta diária. Alguma outra pergunta? Kellen, tem alguma pergunta aí? Boa tarde, Dani. Maicon, temos sim. Aqui ainda no bate-papo, nós temos questionamento do Maurício Araújo. Sempre Certo. cadastro pela 399. Quando Certo. for fazer pela 3305, qual vai prevalecer? Então,
Como as duas gravam na mesma tabela, que é a PC Meta e PC Meta C, então uma sobrepõe a outra. Ele não conseguirá cadastrar, por exemplo, as duas no mesmo mês. Se eu tenho para o mês 7 cadastrado na rotina 399, quando eu lançar lá na rotina 3305, ela vai me dizer: você possui uma meta cadastrada, deseja sobrepor? Se você clicar como sim, automaticamente vai apagar o que está na 399 e aí vai sobrepor e vai prevalecer a 3305. Se eu tiver uma na 3305 no mês 7 e vier na rotina 399 e lançar na meta aqui, ela vai também sobrepor o que está lá na rotina 3305. Então, prevalece a que você estiver cadastrando na hora. Show de bola. Ele até completou assim, Michael. O cadastro de meta pela 3305 vai aparecer as metas quando puxar o relatório pela 1464? Na 3305, sim, porém tem alguns critérios, vou mostrar aqui na 1464, alguns critérios que, por exemplo, a meta mensal, ela não tem algo definido como produto, como departamento, meta por. Então, como ela é no geral, ela vai aparecer só o resultado do faturado. Já por departamento, eu consigo visualizar sim na rotina 1464, dependendo do filtro que eu definir. Eu vou mostrar aqui para vocês na rotina 1464 que ela tem alguns critérios a serem definidas. Ele até coloca assim, eu sempre vou ter que apurar pela 3309, né? Então, A rotina 3309 ela foi desenvolvida para apurar as metas cadastradas da rotina 3305. Então, é, seria interessante sim ele apurar pela 3309. Aqui nos critérios da 1464, nós temos aqui, por exemplo, sessão. Quando eu marco o critério sessão, ele me habilita a meta por sessão. Quando eu me emitir minha meta, deixa eu colocar o período inteiro, mês atual. Eu não cadastrei por sessão, cadastrei por departamento. Departamento. Então, ele vai aparecer aqui, ó, se eu tiver esse critério. Coloquei por departamento, meta por. Tem produto, seção e departamento. Tenho que clicar aqui no campo departamento, emitir. Pode ser que eu tenha apagado as metas lá alguma coisa divergente. Mas ele vai me aparecer num campo chamado meta. Aí ele apresenta para vocês, sim, na 1464. A mensal, ele só vai conseguir apurar o resultado mesmo, o que foi faturado e vai aparecer aqui no valor de venda. Então, não tem um critério para o mensal. Se eu cadastrar meta mensal, eu não consigo ver aqui na rotina 3309. Somente o realizado. Perdão, na 1464. Somente o realizado. ok. Vamos lá. Uhum, Jefferson Medeiros. certo. A data de minhas metas são dentro de um período que abrange 2 meses. Uhum. Como cadastrar essas metas nesse período? Tem um período diferente entre metas de venda, valores e positivações. Então, esse é o que eu respondi Essa foi a que nós já fizemos? isso, que foi referente aos dias quebrados, né? Ah, sim, É, sim. ele possivelmente ele cadastra as metas no dia 15 de um mês e morre no dia 15 do mês seguinte. Então, a 3305 ela já não tem essa possibilidade. Certo, Teria que certo. utilizar a rotina 399, porque Ok. ela tem o mês fechado. Eu achei que a Dani tivesse falado, fosse a do Raul Maia, que ele fala assim, ó, gostaria de saber se é possível fazer meta por valor de período X ao invés de usar mês fechado. Por exemplo, 19/7 a 18/8. Uai, então pode ser que eu não tenha entendido as perguntas, perdão. Vamos lá. Essa daí é a questão do que eu expliquei da rotina 399, né? Que mostrei aqui no dia. Vamos ver aqui se eu. É porque ele até diz assim, ó, quero também poder trabalhar metas nos períodos tipo meta sessão, departamento ou por fornecedor.
certo. Elas acabaram se misturando, né, essas duas perguntas, no Aham, contexto de talvez eu não período. tenha entendido. É. Então, aí nos critérios da 3305 tem a possibilidade de trabalhar o mês tranquilamente, só que aí é o mês fechado, que é aquilo que eu defini aqui no finalzinho que eu mostrei. Por exemplo, se for departamento, venho aqui, coloco mês início, mês final. Se eu quiser trabalhar com, por exemplo, até o mês 12, eu posso avançar. Deixa eu colocar aqui, teste, mês, filial. Ó, como existe já, ele manda sobrepor. Então, fechei a. Nas versões mais atuais, já não há uma necessidade de ficar fechando a rotina, tá? É que minha versão eu estou na 29.0, mas nas versões atuais já não há essa necessidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lançar por departamento. Quero do mês 7 ao mês 12. Ele não lançou aqui, mas é para lançar. Ah, não coloquei o mês todo também. Nesse caso, nessa apresentação, a minha rotina não está validando, mas é para validar. Você pode informar aí os períodos, os meses é, consequentes aí, por exemplo, do mês 7 até o mês 12, que ele vai lançar para você linha a linha. Eu mostrei isso na apresentação inicial. Ele me trouxe lá os meses quebrados conforme definido. Deixa eu ver se mensal vai me trazer aqui a informação. Supervisor, teste. Deixar minha rotina. É o Jefferson que fez essa pergunta? Kellen. Exatamente essa que você está mostrando agora, foi o Uhum, Maurício, né? Mas as duas se esbarraram muito, né? Que entendi. é usar o período aí de meses para cadastrar as metas, né? Se elas Uhum. abrangem 2 meses. Ah, tá. Eu não lancei os dias úteis. Por isso que não tá. Me desculpem. Como eu estou lançando mês 8 e mês até o mês 12, lembrando uma coisa que eu pedi para reforcei diversas vezes, né? Lembrar dos dias úteis. Por exemplo, o mês de agosto, eu não tenho os dias úteis cadastrados, então ela não vai me aparecer, ó. Se eu mandar pesquisar aqui, não tem. Quando eu mandar gerar, mês 8, vou gerar até o mês 12. Agora eu vou conseguir lançar.
É, vamos colocar aqui até o mês 12. Aí ele me traz aqui todos os meses, ó. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pro RCA 11. Aí eu venho aqui direto. 11, ah, também tem aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12 para o RCA 1. E assim, ele vai criando várias linhas aqui diferenciadas. Aí eu posso criar, por exemplo, na pontuação, conforme no geral, né? Ou definir aqui conforme os critérios de RCA para pontuar algum RCA. É isso mesmo, dá possibilidade sim. Só não consigo, como eu disse, quebrar em dias no meio, na metade dos dias. Bacana, bacana, bacana. E se ficar aí, Maurício, Jefferson, né? Algum ponto que a gente não tenha percebido, como vocês gostariam de saber, abre um ticket para nós, né, Maicon, lá no suporte, Exato. coloque o detalhe e a gente esclarece, tá? Ah, Orotilde Souza, você ensinou replicar meta de uma filial para outra. Nos ensine a Certo. replicar de um mês para o outro, por exemplo, copiar de agosto a mesma meta de julho. Vamos ver Pode aqui. ser, exemplo sim. Deixa eu lançar uma aqui do mês 7, né? Deixa eu lançar essa do mês 7 para colocar pontuação, não, só as metas. Filial. É, para filial um mesmo. Eu quero o mês como eu cadastrei mês 7 é a origem. Vou colocar para o mês 8. Coloco o meu critério, como foi, eu não me lembro se foi departamento, mas eu vou colocar departamento, replicar e um novo título. Teste, replicar, meta mensal. Já foram replicadas. É só você definir aqui o mês e o ano que é a meta que está cadastrada, que é a origem, quero fazer, e o tipo de meta. Quer ver? Vamos consultar aqui na rotina 3305, consultar para o mês 8 por departamento. Quero consultar aqui no mês 8. Avançar. Automaticamente já vai ter aqui minha meta é 119. Ela já estará lá com o meu RCA informado aqui, o valor de venda, os mesmos valores. Beleza, eu quero buscar os dados do mês 7. Mesmo eu replicando, eu posso buscar aqui. Ele vem e replica as informações. Entendeu? O que foi vendido no mês anterior. Aí ele, se você quiser acrescentar é, no mês seguinte, vou detalhe aqui, ó. Quando eu cadastro 2 meses, voltando à pergunta anterior, quando eu cadastro 2 meses, por exemplo, estou consultando, né? Vou lançar para 2 meses. Como eu já tinha uma meta, ele vai sobrepor. Quero
buscar meus dados históricos para o RCA. Lançou. Eu quero lançar um acréscimo no mês de 10% no valor de venda. Sim. Ele replicou para o mês seguinte, que é o mês 8, 10% em cima desse valor. Então eu também tenho a possibilidade de criar aqui ou replicar para os demais meses esse campo. Talvez eu não tenha mostrado na apresentação, mas agora estou mostrando aqui para vocês. Bacana, Maicon. O Celso Santos. Boa tarde, eu cadastro pela 341. Para verificar as informações na 146, cadastrando pela 3305, irei visualizar normalmente na 146? 341, deixa eu confirmar Isso. aqui, porque tem alguns relatórios que têm suas rotinas têm alguns relatórios específicos. Eu não lembro todas de cabeça, mas na 341 ela apura. Deixa eu confirmar. Como é venda, ela 146 apura ela. Venda, meta diária, se eu não me engano, a 347 também visualiza, mas eu não sei te posicionar nesse momento, se realmente é essa a resposta. Como eu foquei mais na rotina 3305, que é faturamento, mas do módulo 3, algumas você consegue apurar na rotina 322, na, na rotina 146, na 347. Eu não sei te afirmar qual é a rotina específica que apura da 341. Teria que fazer as verificações, tá? Nesse momento eu vou ficar devendo. Ele conta aí com o suporte, tá, Celso? Por gentileza. O Emerson Santos, é possível visualizar na rotina 324 as metas cadastradas na 3305? Não, não é possível. Na rotina 3305 só visualiza os faturamentos. Faturamentos realizados apuram na 1464 e na 3309. O que é cadastrado na 3305? Só essas duas rotinas que visualizam as metas. Ok. O Denis nos pergunta qual das rotinas inserem as metas no MyBI? No MyBI, Isso. eu não tenho a propriedade para falar do MyBI, mas pelo atendimento que já tive, a rotina 3305 ela tem essa possibilidade, tá? Quem sabe dizer melhor sobre esse processo é o analista Welder, que trabalhou muito tempo com o MyBI, mas pode abrir um chamado que as pessoas podem, especialistas podem te informar melhor. Mas a rotina 3305 era uma das que eram visualizadas sim no MyBI. Bacana. Que ele pode explorar melhor, né, com o Isso. especialista. Eu não sei assim, como é questão de MyBI, pode ser que tenha alguma particularidade, pode ser que tenha alguma flag, alguma parametrização que eu não vou saber lhe afirmar, mas que já houve atendimento na rotina 3305 para apresentação no MyBI, houve e apresentou sim essas validações. Certo, certo. Vamos lá, o Gleibson Lima. Boa tarde. É possível intercalar por fornecedor a apuração? Exemplo, fornecedor versus do dia 5, do dia 5 do mês posterior. Deixa eu Consegue entender entender? aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Voltar aqui. No caso, ele quer cadastrar por fornecedor. Vamos marcar aqui fornecedor. Avançar. Tá. Aqui eu tenho o meu fornecedor, a forma de cadastrar é os meus RCAs neste fornecedor. Ou ele quer cadastrar diversos outros fornecedores. Deixa eu ver se eu. Aqui eu tenho a Ele colocou. possibilidade de vincular outros fornecedores. Por exemplo, seleciono aqui alguns múltiplos, né? Avanço. Aí beleza. Aqui eu coloco. Quero marcar agora para o fornecedor 1.
Aí eu lanço a meta para o RCA1, beleza, R$ 100 para esse fornecedor. Para o fornecedor 2, o RCA2, o RCA1 está zerado. Então eu posso lançar aqui minha meta intercalando, sim. Não sei se foi essa, se eu consegui responder dessa Aí ele maneira. colocou, ele completou aqui assim, início de apuração 5/7, fim de apuração 5/8. Ah, tá na apuração no caso, entendi. Deixa, se eu não me engano, a rotina 3309 ela não tem, ela só é o mês fechado. Por exemplo, eu não tenho possibilidade de apurar 2 meses. Deixa eu confirmar aqui, abrir a rotina 3309. O mês é só um determinado, eu não consigo. Realmente a apuração ela é um único mês. Não tenho como apurar. Aí, no caso, teria que apurar um mês, fechar, encerrar e ir para o mês seguinte. A Bacana, três, ele colocou certo aqui, então, compreendeu, Michael. Bacana. beleza. Vamos lá. O Denis colocou assim: é possível visualizar no Palm as metas lançadas na rotina 3305? Aí Sim, a é Ingrid possível. veio, é possível? A Ingrid É, veio em seguida colocando assim para nós, ó. Não aparece porque já fiz o teste. Porém, na 353, você lançando a meta geral do mês, aparece na 146. Será que o que ela respondeu é o que o Denis perguntou? não, eu Não, né? acredito que não. É, essas metas, eu não sei qual é a força de vendas, tem as particularidades de cada força de vendas, são parceiros nossos, são terceiros, mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo de uma parceira que é a Máxima Sistemas, ela faz a visualização certeza da tabela PC Meta para apresentar lá no Palm. Isso eu tenho certeza porque é atendimentos que eu já tive. A Ion, se eu não me engano, também tem essa possibilidade. São alguns parceiros que eu conheço que pega as informações da rotina 3305, que é a da tabela PC Meta. O que eu sugiro? Sugiro que você anote aí o nome das tabelas, que é PC Meta e PC Meta C, entre em contato com o seu força de vendas para verificar se realmente as metas que estão sendo gravadas na rotina 3305 podem aparecer ou se tem alguma parametrização que talvez não esteja pronto ou alguma coisa assim. Porque realmente tem alguns campos, alguns forças de vendas que tem um campo específico para visualização de meta, tipo aba meta. Então, isso daí é mais particularidade do força de vendas. É só saber qual é a tabela que eles fazem a visualização. Eu posso, aí a gente pode ver, por exemplo, se grava na PC Meta RCA, aí é uma outra rotina que vai visualizar, que vai cadastrar as metas. Eu tenho, deixa eu ver se eu consigo aqui algumas tabelas para passar para vocês. Só um momento. Se quiserem anotar, olha, a rotina 325, ela faz o lançamento na tabela PC Prom C, a PC Prom I. Então, se vocês quiserem anotar para perguntar ao Força de Vendas, anotem aí, PC Prom C, PC Prom I. A 353 ela lança as metas na rotina PC Meta RCA e PC Meta Sup e PC Usuário. São as metas que são visualizadas. A rotina 146 ela faz a leitura das rotinas que são cadastradas na meta na PC Meta Sup e PC Meta RCA. A rotina 1464 ela faz a leitura da rotina PC da tabela PC Meta, que a rotina 3305 lança. E a 3 qual que foi a rotina que ela perguntou, a outra pessoa perguntou ou tentou explicar? Na verdade, eu acredito que ela tenha explorado um pouquinho a colocação do Celso, porque ele Ah, colocou tá. assim: eu cadastro pela 341 para verificar as informações na 146. Cadastrando pela 3305, irei visualizar na 146?
Então tem muito A a ver 3, com o que ela colocou, né? Ela colocou assim, não entendi, aparece porque já fiz o teste. Porém, na entendi. 353, lançando a meta geral, aparece na 146. A 341 faz lançamento de metas na tabela PC Meta Sup e PC Meta RCA. A rotina 146 faz a leitura da rotina da tabela PC Meta Sup e PC Meta RCA. Então ela está correta ao lançar na rotina 341 e apurar na 146. É isso mesmo. Tá de acordo. Mas a rotina 3305 não. A 3305 lança na PC Meta, que é a tabela PC Meta, e onde apura é na 3309, na 146, na 1464. São essas rotinas. Perfeito. Ok, Michael, as nossas perguntas finalizaram. E aí eu deixo aí aos nossos queridos clientes, né, que nos desculpem caso a gente não tenha entendido, né, o exato feeling da pergunta, mas a equipe do suporte fica à disposição, né, registrem um ticket, vai ser direcionado aí para os especialistas, não é isso, Michael? Exatamente. Nós estamos à disposição de vocês. Ok. Se você quiser agradecer e finalizar, Michael, estamos à disposição. Sim, eu quero agradecer aí a presença de vocês até esse momento nos ouvindo, acompanhando. Espero ter atendido aí as expectativas. Como a Kellen disse, talvez surjam dúvidas, talvez os processos no dia a dia sejam diferentes, e às vezes, se surgir alguma dúvida, abra um ticket conosco, que aí a gente pode explanar melhor, pode ter uma atenção específica no processo de vocês. Talvez, explanando aqui no geral, ficou alguma dúvida, alguma vontade de perguntar algo no momento, e é isso. Quero agradecer aí essa atenção. Obrigado. Obrigada a você, Michael. Com certeza foi enriquecedor, viu? Obrigado. O webinar está sendo gravado. Nós vamos disponibilizar todos os inscritos, a você também, tá, Michael? Para replicarmos aí e fortalecer esses processos, né? Tá, Ajudando os Ju. clientes aí para obterem cada vez mais sucesso, né? Em suas ações aí diárias. Obrigada, tá? Até o Eu que próximo agradeço. evento. Até Um mais. abraço. Abraço a todos.